Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, a todos vocês que tanto me alegram, tanto me fazem feliz, senti prazer em apresentar o programa, porque vocês são os responsáveis por isso. Como é bom ter vocês por perto, participando. Eu acho que a maior alegria de um apresentador é quando ele tem um público participante, porque é isso que dá aquela vontade, aquele prazer, aquela alegria de apresentar o programa. Gente, muito, mas muito obrigado. Gente, hoje eu trago uma entrevista especial, uma entrevista muito séria, porque fala de um assunto muito sério, e eu trago um dos maiores especialistas a quem, há uns tempos atrás, eu tive uma satisfação danada de apresentar, porque é uma pessoa única, é uma pessoa especial, é uma coisa que vocês vão ver. Vocês lembram do Dr. José Raimundo Fassion? Nós falamos sobre autismo. É ele. Só que hoje nós vamos falar de um assunto mais sério ainda. Eu queria abrir esse programa, abrindo os holofotes e microfones ao Dr. José Raimundo Fassion. Muito obrigado da sua presença, obrigado novamente pela sua participação, é uma honra. Doutor José, eu, como sempre, eu não gosto de ler currículo, porque é tão emocionante o senhor falar quem é o senhor, o que o senhor conseguiu, que eu não vou lhe roubar essa satisfação, essa alegria. Doutor José, é um prazer, eu gostaria que o senhor abrisse os microfones para o senhor falar quem é o senhor, o que o senhor faz e como que o senhor faz. Olá, Bernardo. O prazer é mais meu ainda de ter essa oportunidade de poder falar sobre um assunto hoje também tão difícil, delicado, um assunto sobre comportamento humano, desenvolvimento humano, mas sim trazer talvez algumas perspectivas, algumas notícias, algumas estratégias, algumas condutas de como lidar com esses meninos e meninas e até adultos. Meu nome é Fassion, José Raimundo Fassion. Bernardo, eu sou mineiro, Bernardo. Eu sou de São João del Rei. Eu sou da terra de Bárbara Eliodora, Tiradentes. Ali estiveram Aricide Junqueira, Otto Lara Rezende, Dom Lucas Moreira Neves. Dali eu venho. Sou oriundo de uma família italiana. Eu sono di trita generazione italiana. Minha família é venuto di norte de Itália. Isso de imigrantes. Estudei em colégio salesiano e aos 20 anos, Bernardo, eu deixei o meu país. Eu deixei por ser um indivíduo simples, católico, cristão católico. E naquela época, aos 20 anos, eu não aceitava que o país pudesse ser conduzido de uma forma militaresca, ditatorial. E por fazer resistência àquela época, eu não pertenço a partido político nenhum, mas por ser cristão católico, não podia admitir coisas como tortura humana, torturar humanos, prisão por uma pessoa poder pensar diferente, e tantas outras coisas mais que eu não vou entrar no mérito, senão fico aqui até amanhã. Então, passei primeiramente um pouco tempo, alguns poucos meses na Finlândia. Eu fui cair na Finlândia. E depois de um tempo, um padre salesiano que foi professor meu de cultura religiosa, de sociologia e filosofia. Na época ainda do ginásio científico, em colégio interno salesiano, a gente estudava essas coisas ainda, grego, latim, etc. Então, esse padre estava fazendo doutorado na Alemanha, doutorado em teologia, na Universidade de Münster, uma universidade ali no meio norte da Alemanha, uma cidade de 250 mil habitantes, uma cidade universitária, com 50 mil alunos, uma cidade medieval. Ela foi fundada há 1.220 anos atrás. Então, ali eu passo a minha vida. Fiz, então, minha graduação em psicologia, fiz depois um doutorado no departamento de psiquiatria infanto-juvenil, onde fui professor assistente durante 4 anos.
Depois, conquistamos aí em 1985, Bernardo, a liberdade, a democracia. Eu já era casado, já tinha 2 filhos pequenos, com a minha esposa, Hille, que é alemã. E aí, como a gente tinha conquistado, eu quis voltar para o meu país e perguntei para ela, olha, Hille, vamos para o Brasil, lá talvez eu tenha ainda mais o que fazer do que aqui na Alemanha. E ela veio, em 86, eu deixei a Alemanha, e o meu primeiro emprego foi na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, onde eu fui professor titular. Passei 2 anos ali, depois passei rapidamente pela UNB, pela Federal de Juiz de Fora, e depois fiz mais um concurso público, e como eu fiquei em primeiro lugar, eu fui para São João del Rei, na Universidade Federal de São João del Rei. Passei ali 10 anos, voltei para a Alemanha várias vezes, todos os anos aí eu voltava para a Alemanha, mas eu voltei por um tempo um pouco maior, onde eu fiz meu primeiro pós-doutorado na neuropediatria, no departamento de neuropediatria, e um segundo pós-doutorado eu fiz no serviço de neuroanatomia, isso já foi em 1998. Durante esse período que eu fiquei na Federal de São João del Rei, inclusive exerci um mandato na reitoria, naquela época era a diretoria executiva da Federal, e depois deixei, quando eu fui fazer o segundo pós-doutorado, eu voltei para o Brasil e, rodando um pouquinho, eu vim para Curitiba, onde eu estou há quase 20 anos. E aposentei-me o ano passado, voltei o ano passado para a Alemanha, depois que me aposentei. Isto, Bernardo, respeitosamente, eu sou democrata e sou cristão católico, mas eu não pude concordar, até mais aposentado, com a escolha que o Brasil fez. Eu não tenho a menor compatibilidade com o discurso de metralhar pessoas, de assassinar, não tenho a menor afinidade de discurso sobre tortura, Bernardo, até porque durante meu tempo na Alemanha, eu cuidei de muitos latino-americanos, chilenos, argentinos, brasileiros, que foram presos políticos aqui nesses nossos países e foram barbaramente torturados, Bernardo. E eu cuidei dessas pessoas, cuidei sobre o aspecto psicológico e sobre o aspecto emocional para ajudá-los a ingressarem nesses países, no caso na Alemanha, a arrumar fazer o curso de alemão, depois ingressar na universidade. E por ter vivenciado tudo isto, eu não podia, evidentemente, concordar. E como o ano passado, os brasileiros, né, a maioria dos eleitores, fez essa escolha, e mais uma vez eu digo, eu permito-me discordar dessa escolha, e por eu não ter esta afinidade, eu entendi que na aposentadoria, já na terceira idade, Bernardo, não era mais tempo para mim. E aí voltei para a Alemanha, mas venho ao Brasil, assim, periodicamente, para cumprir uma agenda de consultas, de conferências, de seminários, de cursos, minicursos. E desta vez, Bernardo, eu vim no dia 10 de março, cheguei aqui no Brasil dia 11 de março, mas logo depois, uma semana depois, as fronteiras foram fechadas pela pandemia, por tudo isso que nós estamos vivenciando. E aí estou aqui no Brasil e ainda vou ficar um tempo ainda agora, fazendo, inclusive, isso que nós estamos fazendo agora, Bernardo. Vamos falar um pouquinho sobre fenômenos humanos que trazem sofrimento, trazem angústia, trazem desconcerto, profissionais, às vezes, muitos querendo fazer, Bernardo, a coisa certa e tudo, mas falta talvez um pouco mais de consistência na sua capacitação. E mais um ponto onde eu não tenho compatibilidade com o que a gente está vivenciando é que eficiência, Bernardo. Eu não acho nada, eu não opino em nada, eu me baseio nos fatos, nos números e nas evidências. Você imagina, Bernardo, e aí eu paro, imagine a gente está conversando e, de repente, eu ouço qualquer pessoa, por acaso é um indivíduo que, por exemplo, nem auxiliar de enfermeiro e faz apologia, por exemplo, à cloroquina, que cientificamente está completamente comprovado de que a cloroquina não adianta nada, me entende? E aí nós estamos com essa quantidade enorme de óbitos. Você está acompanhando, as pessoas nos acompanham, os norte-americanos e nós brasileiros somos aqueles países que mais displicentemente estamos lidando com essa pandemia. E eu, como cientista e cristão católico, que aí coaduna, né, a verdade, coaduna a sensatez, coaduna a democracia, que Bernardo, nós podemos pensar diferentes, mas nós não somos inimigos. Olha, de repente você pensa
que a melhor forma de fazer o seu programa é de um jeito, e eu posso dizer, mas Bernardo, não poderia ser deste? E significa que quando a gente discorda, nós não somos inimigos. De jeito E é nenhum. nesse ponto que eu bato. Bom, e aí estou eu, aqui no país, vou ficando, enquanto eu me sentir útil, enquanto as pessoas, familiares, pais, profissionais, com essas apresentações de cursos, minicursos, conferências, Bernardo, então eu vou ficando ainda com a expectativa, com a esperança que nós sejamos um pouquinho mais democratas, que não sejamos racistas, não sejamos homofóbicos, que a gente não traga dentro de si mesmo o ódio, não é? A disputa, a apologia do assassinato, a apologia da morte, a apologia da tortura humana. E essa é uma esperança que eu tenho, mas olha, Bernardo, eu não trago a verdade comigo. Por isso que eu não sou daquele que, porque tem que ser assim, porque... Não. Eu penso dessa forma, mas respeito quem pensa diferente. Esse sou eu. Eu vou iniciar e fazer uma pergunta. É pergunta séria, mas eu sei que vão levar para brincadeira. Mas eu não entendo por quê, mas eu aceito como democrático. O senhor falou que é mineiro. Sim. O senhor trouxe alguma prova de ser mineiro? Porque o mineiro, ele apresenta documento. Eu sou mineiro, eu sou de Juiz de Fora, eu sou de Ouro Preto e tal. O senhor tem alguma prova que o senhor é mineiro? Tem. Se eu começar a falar agora um tiquinho, falar, nós vamos tomar um tiquinho de café, não é? E eu não dou conta disso não, só. O que mais? Esse menino é demais da conta. O que mais? O senhor falou café, o que mais que acompanhar? Uai, que isso? Um café sem pão de queijo? E outra, bom. Não é pão de queijo, é pão de queijo. De queijo, é. É pão de queijo. Então está respondida a pergunta. O senhor realmente é mineiro. Desculpa a brincadeira, o assunto é sério, mas às vezes a gente tem que dar uma pitadinha de amor, de brincadeira, de humor, justamente para alegrar um pouco. É verdade. O que o senhor falou é uma verdade. Eu acho que o maior valor de uma sociedade é o pensamento democrático, existir diferenças entre as pessoas, mas um aceitar o outro. Por exemplo, é o homofóbico, é um negro. Eles não são diferentes da gente. Simplesmente eles pensam diferente. Mas isso que é o bonito da democracia. Um aceita o pensamento do outro, sem criar o escritório do ódio, sem gritar tudo isso. Literalmente isso mesmo. Então vamos lá. Desculpa a brincadeira, mas era necessário, eu estava engasgado de fazer essa brincadeira. O senhor provar que o senhor era mineiro. É verdade. Vamos começar falando sobre isso. O que é TDAH? É TDAH. É transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. TDAH. Como é TDAH? Não, é TDAH. A gente fala TDAH. Porque tem o TDA. Isso. Tem o TDA e tem o TDAH. O que quer dizer isso? Tem meninos que tem meninos, meninas e pessoas, até adultos, que têm déficit de atenção, por isso que nós chamamos de transtorno de déficit de atenção, TDA, com hiperatividade. Na maioria dos homens, primeiro eu vou falar dos homens, na maioria dos homens que têm déficit de atenção, tem hiperatividade. Portanto, quando o indivíduo... O que é hiperatividade? É aquele que não consegue ficar parado. Ele está falando aqui, nós estamos conversando que agora ele está balançando a perna, ele está balançando o corpo, ele está mexendo com as mãos, ele está mexendo com os dedos, ele fala, ele está olhando para você, mas de repente ele vê uma coisa amarela lá num quadro que está atrás de você, ele fica atento lá, depois ele desatenta novamente. Este é o indivíduo que tem TDAH, ou seja, tem o H, tem hiperatividade. Só que no grupo das meninas e mulheres, já é o contrário. Nós vamos encontrar meninas e mulheres adultas que têm TDAH, que tem hiperatividade, mas nas mulheres a maioria não tem a hiperatividade, só tem o déficit de atenção.
Mas que diferença que é esta? A diferença é que elas necessariamente não estão lá mexendo com lápis, não estão lá brincando com lápis, não estão mexendo com a perna, não estão levantando, sentando, virando para um lado ou para o outro, mas quando estão olhando, por exemplo, Bernardo, você está falando com ela está olhando para você, mas ela está pensando em mil e outras coisas ao mesmo tempo. Então, para terminar, nós vamos ter dois tipos de déficits de atenção. Um com hiperatividade e um sem hiperatividade. Aí, esse TDAH, ele se dá 8 vezes mais em masculinos, em meninos, do que em meninas. Não sabemos por quê. E quando eu disse, aí eu já disse que quando é em menino, normalmente a maioria de quem tem déficit de atenção nos meninos tem hiperatividade. É aquele capetinha, sabe? É aquele saltipeta. Ele não para. E nas meninas que também têm hiperatividade, mas em menor grau, em menor número, ela necessariamente não fica se mexendo para todo lado, mas ela tem um déficit de atenção. Essas são as diferenças. E sobre isso que nós estamos conversando, sobre pessoas que têm TDA com H ou sem H, com hiperatividade ou sem hiperatividade. Tenho muita curiosidade. Esse problema pode ser herdado do pai e da mãe? Pode. Há hipóteses, tanto é que quando a gente está fazendo, nós estamos fazendo uma anamnese, estamos vasculhando a história pregressa, a gravidez, o parto como foi, etc. Na maioria dos casos, não são todos, mas nós vamos encontrar ou na mãe e ou no pai, portanto, pode ser num, no outro ou nos dois. Pessoas que apresentam, por exemplo, podem apresentar ansiedade, hiperatividade. A gente chama também de pavio curto. Pavio curto é qualquer pequeno empecilho. A gente chama de baixo limiar de frustração. Qualquer pequena frustração que encontra, já logo fica irritado, já logo fica agitado, não é? São sintomas que podem estar junto com o TDAH. Quais são as principais dificuldades sociais de quem tem esse problema? Uma curiosidade, Bernardo, é quando nós estamos tratando de hiperatividade como um transtorno, por que a gente tem que dizer isso? Porque quando você pega pessoas com autismo, várias pessoas com autismo têm hiperatividade. Só que a hiperatividade no autismo é um sintoma de um transtorno maior. Agora, o TDAH per se, como uma entidade nosológica, como um transtorno per se, se por si só, Bernardo, ele vem acompanhado, então, de vários sintomas, mas na absoluta maioria de todos os casos, eles não têm retardo mental. É ao contrário. A maioria das pessoas hiperativas tem inteligência, às vezes até acima da normalidade. E sabe o que a gente sabe disso, Bernardo? Porque você pode ter um menino que é um capeta dentro de sala de aula. Ele é agitado. Ele não para quieto. Sabe aquele menino que tem uma formiguinha dentro dele que ele não consegue? Mas, Bernardo, primeiro, não é intencional. Não é um menino que faz isso com intenção. Senão, ele tem aquela formiga dentro dele e ele não consegue. A professora, menino, fica quieto. Professora, eu não consigo. E aí, esses meninos têm um espaço muito curto de tempo de atenção, Bernardo, mas quando chega na hora da prova, ele pergunta só para a professora, quanto é que eu tenho que tirar? Fala, Bernardo, você tem que tirar no mínimo 6, bem. Aí ele faz a prova e tira 6. Tira 6. Aí a mamãe vai chegar com ele, meu filho, você é inteligente, você sabe tudo, e você pode tirar 9, você pode tirar 10. Ele vira para a mãe, quanto que eu preciso para tirar? Para poder passar? 6. Pois é, mãe, passei. Entende? Esses são os hiperativos.
E uma diferença também, Bernardo, eu adoro falar sobre esse tema, porque ele, se por um lado, ele é muito peculiar, mas é um problema, não é, Bernardo? Acaba trazendo sofrimento para a mamãe, para o papai, porque quer buscar fazer alguma coisa e melhorar o filho. Mas eles são, na maioria, não posso generalizar em todos, mas na maioria são meninos e meninas inteligentes. Mas Agora, não há a intencionalidade, Bernardo. Não há. Quer dizer, ele, quando às vezes machuca uma criança, Bernardo, ele não faz isto porque ele tem a intenção de machucar. Vou te dar um exemplo. Dentro deste quadro que nós estamos conversando, nós temos a gente chama de transtornos de conduta. E dentro do transtorno de conduta, você tem o TDAH, o TDA, você tem transtorno de conduta propriamente dito, e você tem o transtorno desafiador opositivo. O que é o TDAH? Já estamos falando. O que é o transtorno de conduta propriamente dito? O transtorno de conduta propriamente dito, Bernardo, é aquele indivíduo que está sentado do seu lado, ele pega um lápis, cruza os braços, bota a ponta do lápis debaixo do braço e vira para o coleguinha e fala assim, passa a borracha aí. Se você não passar, eu te furo. Esse é intencional. Este ameaça, ele maquina, ele olha para aquela criança e vou te bater, hein? Pode ficar esperando que ele vai fazer isso. Ele vai maquinar e vai fazer. Este é o transtorno de conduta propriamente dito. Coloco nesse transtorno, só para lembrar, mas é um pouquinho separado, aquilo que antigamente, Bernardo, nós chamávamos de pivetes. Sabe aqueles meninos que estavam na rua e chegam numa rua e dizem o seguinte, vamos quebrar todos os retrovisores desses carros que estão aqui estacionados? E eles passam quebrando tudo, por exemplo, ou riscando. Este é o transtorno de conduta propriamente dito. É maquinado, é pensado. O menino intencional. É intencional. O menino com TDAH, ele levanta da mesa, assim, correndo para pegar uma borracha de um amigo lá, só que na hora que ele levanta, ele empurrou a cadeira caiu, machucou o amiguinho do lado, mas não se percebe nele, Bernardo, a intencionalidade. Esse que é o ponto central. Ele tem remorsos. Ele, às vezes, fala, eu tento ficar quieto, mas eu não consigo. Entende-me? Então, a gente tem que saber diferenciar hiperatividade de, evidentemente, agressividade, intencionalidade. Esse transtorno tem tratamento? Tem. Primeiro passo que uma família, uma escola, quem cuida desses meninos e meninas, Bernardo, quando eu estou falando sobre isso, eu até rio um pouquinho, porque assim, a gente está tratando de algo difícil, né, Bernardo? Delicado. Tudo que é de humano é delicado. Mas sabe aquele menino que você está do lado dele, ele passa a mão por trás de você, bate no lado da sua cabeça para você olhar para lá, mas é ele que está fazendo? É aquele menino que, quando a professora vira as costas para poder escrever alguma coisa na louça, e ele pega uma bolinha de papel e joga lá no outro, ou faz caneta para o de cá. São estes meninos. E estes meninos, como eu disse, que não têm a inteligência, vamos dizer assim, afetada na maioria dos casos, a gente percebe que eles apresentam sérias alergias a alimentos que contenham conservantes, que contenham corantes, portanto, alimentos industrializados. E alguns deles alérgicos à caseína, derivados de leite, e ao glúten. Então, quando a gente faz uma dieta livre destes tipos de ingredientes alimentícios, nós já podemos amenizar, Bernardo, bastante a vida desses meninos. E aí, mamãe e papai têm que instalar dentro de casa. Isso é bom, vai ser bom para eles também, para os pais, e se tiverem outros filhos também, que é o que a gente chama de instalar uma rotina de vida diária. O que quer dizer instalar uma rotina de vida diária, Bernardo? É quando você, por exemplo, começa a ter dentro de casa horários. Olha, esse menino não vai dormir a hora que dá na cabeça dele, vai ter um horário para acordar,
Vai ter horário para se alimentar, vai ter horário para fazer dever de casa, vai ter horário, por exemplo, para tomar banho. Ou seja, não precisa, Bernardo, instalar um quartel-general dentro de casa. Mas a gente chama de instalar uma rotina de vida diária. Quanto mais rotineira ela for, eu estou lhe dizendo, faz bem para nós, adultos e pais também. Ter horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar. Ou seja, quanto menos bagunçado for um ambiente familiar, mais um pontinho que a gente avança em diminuir, em combater a hiperatividade desses meninos e meninas. E também acaba, de tabela, também sendo bom para o outro irmãozinho, para a irmãzinha, para o papai, para a mamãe, de ter uma certa rotina e uma alimentação mais saudável. Aí, respondendo essa pergunta, que cada pergunta a gente quase dá uma aula, né, Bernardo? A gente tem vontade, professora Civis, né, quer falar e quer mostrar como fazer, porque a gente quer ajudar o máximo possível essas pessoas. E aí, Bernardo, um outro ponto que a escola também tem que fazer. Quando o menino é hiperativo, ele é desatento, Bernardo, não deixe-o lá no fundo da sala. Leve-o para a frente. Ele vai ter menos estímulos. Porque se ele fica lá atrás, além de estar atento lá na professora e no conteúdo, ele vê os outros amiguinhos, um falando aqui, outro ali, aí ele perde atenção, é o outro que pegou a caneta, é o outro que pegou o lápis. Então, quando nós temos esses meninos que têm dificuldades de atenção e de concentração, a gente sempre procura orientar a professora, a pedagoga, não é? Põe esse menino mais lá na frente, porque com isso diminui um pouco os estímulos que vão interceder na atenção e concentração dele. Então, depois nós vamos chegar lá nos fármacos, porque provavelmente você vai perguntar também, quando isso nada dá certo. Mas eu proporia, assim, até agora, para responder a sua pergunta, tem tratamento. O tratamento, ele deve ter, Bernardo, deve ser, primeiro, de forma que eu chamo de ecológico, respeitar a natureza da vida, organizar a natureza da vida, e aí sim, não tendo resultados, nós temos que partir para os próximos, as próximas condutas. Eu acho que esses métodos que você propõe, eu acho que não é só para a pessoa que tem problema de transtorno, mas eu acho que para todo mundo. É importante para a gente ter uma rotina, a gente sabe que tem que levantar tal hora, porque você tem uma obrigação a tal hora, se não levantar aquela hora, você não vai conseguir fazer. Eu acho que isso é bom para todo mundo, não só quem tem transtorno. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. A cura, mas uma cura definitiva ou só a melhora por regras, por tudo tão importantes? Quando, Bernardo, esses meninos e meninas são tratadas adequadamente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre conduta farmacológica e outras condutas educacionais, Bernardo, quando ele é bem tratado, ele pode entrar na fase adulta relativamente bem. O que quer dizer relativamente bem? Ele não vai ter transtorno, ele não vai ter, assim, grandes problemas, mas vai ter ainda algumas dificuldades na vida, Bernardo. Por exemplo, sabe aquele indivíduo, e provavelmente pela sua idade, você já deve ter tido alguns amigos, algumas pessoas do tipo assim, tá dirigindo, mas ele tá olhando para você, ele tira a mão uma hora do volante, aí passa uma moça bonita do outro lado, ele fica olhando e o carro andando. É aquele que tem o seu carro já um pouco mais riscado de um lado, riscado do outro lado, porque ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Esses são os adultos. E vários deles, Bernardo, vão ter dificuldades de manter casamentos de longo prazo, porque eles não dão conta. Né? Por favor, não vamos generalizar, todos são assim, senão uma parte desses homens que tiveram hiperatividade, déficit de atenção na infância e adolescência e não foram bem tratados, quando eles entram na vida adulta, eles podem apresentar, Bernardo, dificuldades enormes, por exemplo, de manter uma família, um relacionamento de longo prazo, porque eles não dão conta, tem sempre que estar mudando, sempre criando coisas novas. E aí, sim, são desatentos, sempre fazendo pequenos acidentes aqui, por
desatenção, etc, etc. Agora, aqueles que recebem um bom tratamento desde a infância e da adolescência, eles podem ter uma vida, primeiramente, porque não tem inteligência afetada, na maioria dos casos, não tem. Então, vão exercer, vão aprender, vão exercer uma profissão, vão ser bons profissionais, desde que mantenham alguns tipos de regras, algumas delas já falei agora, até agora com você. Esse transtorno tão significativo, por exemplo, a pessoa não ter concentração por causa de um barulho, uma coisa qualquer, isso pode indicar ser TDAH? Sim, sim. Por exemplo, nós estamos aqui agora conversando. E vamos supor que na sala do seu lado, ao seu lado, tem lá duas pessoas conversando. Nós, que não temos esse transtorno, a gente faz o que a gente chama de seletividade. Então, agora eu estou atento a você, você está atento a mim, e eu tenho secundariamente no meu cérebro o registro que tem duas pessoas conversando na sala ao lado. Mas eu seleto a minha atenção aqui. Pessoas com TDAH têm enorme dificuldade. Estão ouvindo lá e ouvindo aqui. Então, eles ficam pulando. Por isso que eles, inclusive, mentalmente, se cansam muito mais rápidos que nós. Porque eles estão querendo, vamos dizer assim, registrar tudo que está em volta, Bernardo. Então, essas pessoas se cansam muito, mas eles podem ser treinados a fazer seletividade, mas não sem primeiro estas regrinhas que eu acabei de elencar agora no início da nossa conversa. Primeiro é organizar o dia, primeiro é treinar a seletividade, ficar atento primeiro numa coisa, senão eles vão passar a vida toda assim, você sentado aí agora, conversando aqui comigo, mas está atento. Meu Deus, estou me lembrando que depois tem que fazer isso. Olha, alguém entrou lá agora no estúdio, etc. E isso atrapalha por demais as pessoas, né? Porque elas sofrem muito com isso, não é verdade? Você falou uma coisa que é impressionante como é verdade. Quem não tem o transtorno, ele tem a capacidade de seletar e de cortar quando não é interesse, quando você não tem. Por exemplo, você citou um exemplo que eu acho muito bom, uma conversa do lado. Você está prestando atenção no que um professor está falando, mas do teu lado estão dois conversando. Você tem a capacidade de deletar as pessoas. Já o problema dos outros não tem. Não. E vou lhe dizer mais ainda. Imagine, Bernardo, nós dois agora aqui conversando, e tem duas pessoas conversando ali na sala ao lado, mais baixinho. Então, nós estamos centrados aqui. Agora, olha, vou lhe dizer. Imagine que você está conversando e no fone de ouvido você diz o seguinte, quem está conversando aí do lado agora é a Angelina Jolie com o Brad Pitt. Eu posso falar as coisas agora as mais importantes para você, você muda a sua seleção. Aí você centra-se lá. Porque o estímulo só de falar o nome, o estímulo Angelina Jolie, Brad Pitt, ele é extremamente maior do que esse estímulo dessa conversa que nós vamos ter aqui. Por isto é que nós dizemos também, quando você tem um filho, quando você tem um aluno na sua escola, quando você tem no seu consultório um menino com TDAH, você não deve oferecer para ele muitos estímulos ao mesmo tempo. A gente chama, inclusive, potencial também de estímulos, né? Porque você pode oferecer vários pequenos estímulos, não tem grandes problemas, mas nenhum deles deve ser potencialmente mais elevado. Porque se ele for mais elevado, o indivíduo vai dividir a atenção dele. Bernardo, nós estamos falando de coisas comuns da nossa vida. Só que nós, você e eu, que não temos hiperatividade, não temos o TDAH, a gente consegue ainda centrar-se num estímulo desde que ele seja interessante para nós, seja reforçador. Porque se não for reforçador, vamos supor que essa conversa nossa aqui esteja chata. Não, vamos falar mais ainda, real. Você depois vai levar isso ao ar, esse programa, tem pessoas que vão nos assistir, e elas estão achando interessante, mas de repente, uma já não está tão interessante, não. E sabe que o namorado vai acabar de chegar. Está na hora dele chegar.
é claro que a atenção dessa pessoa que está nos assistindo agora fica lá, em qualquer barulho que bater na porta, já está atenta que é o namorado que está chegando, ou o filho, ou a filha, seja quem for, não é? Ou seja, depende também da seleção de estímulos. Para meninas com TDAH, nós precisamos preparar um ambiente de aprendizagem para ele mais adequado para a necessidade dele. E a necessidade dele de atenção, Bernardo, não é igual à necessidade minha e sua de aprendizagem, porque pelo menos esta variável nós não temos. Se a gente não tem, então a gente não precisa de tanto cuidado, mas aqueles que se dispersam precisam desses ambientes mais organizados. Aí eles vão aprender ainda com mais facilidade. Doutor José, eu vou lhe pedir licença, nós vamos fazer um pequeno break. Nós voltamos já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Meus amigos, eu falei para vocês que era um pequeno break. Realmente acredito que tenha sido. Mas, doutor José, tem uma pergunta que está me costando muito. O senhor falou do problema, desse problema que as pessoas têm. Agora, o senhor deu um exemplo que me deixou muito curioso. Por exemplo, quem tem esse problema, esse transtorno, não consegue saber, não consegue ficar quieto, não consegue prestar atenção se tem alguma coisa do lado. Mas o senhor imagina, eu vou ampliar isso. Quem não tem um pouco desse transtorno, se o senhor falar agora, nesse momento, nós estamos fazendo entrevista, olha, a artista tal, a Angelina Jolie, qualquer outra, está aí na porta, quem consegue se concentrar? Você vai ter o transtorno, queira ou não queira, porque você vai falar, quando que a Angelina Jolie entra?
Mas Onde que aquela musa vai entrar? Falei alguma coisa errada? A sua irreverência, ela é bem legal. Por isso que o programa seu é bom, porque ele descontrai um pouco pela irreverência. Isso é muito bom, isso é saudável. Bernardo, mas neste exato momento, eu estava dizendo para você que é o seguinte, ó, vai depender de qual estímulo seja mais reforçador, maior. É claro, se eu disser, por exemplo, para você, se nós estamos conversando, eu disser, olha, a Angelina Jolie está aí do lado, você vai logo querer saber, cadê a Angelina Jolie? Porque você sabe quem é a Angelina Jolie. Imagine, eu não estou conversando com o Bernardo, se não estou conversando com a Dona Maria Aparecida, lá do interior do Ceará, que não tem TV, que não tem a menor ideia quem é a Angelina Jolie, nem tem ideia o que é, da onde que ela mora, que personagem que é, e ela está conversando comigo, está bem atenta numa conversa, porque o filho dela tem um autismo, e eu estou explicando para o filho dela o que ela deve fazer na situação X ou na situação Y para lidar com aquele sintoma do filho dela. Ah, Bernardo, pode aparecer a Angelina Jolie até sem roupa nenhuma. Ela vai estar atenta àquilo que mais me interessa. Por isso que eu chamo de eu usei a palavra reforçador. A gente fica atento, Bernardo, àqueles eventos que são mais reforçadores para nós. Imagine você está aprendendo, está lá no segundo ano, do segundo grau, aprendendo química, tá um trem difícil do caramba. Ó, falei trem difícil, ó, é mineiro. Tá um trem difícil do caramba para entender. E, de repente, alguém, uma amiguinha dela, aparece na porta. Mas, fatalmente, a amiguinha tem um potencial de reforço maior do que aquela química que ela tem que aprender ali e tá difícil para ela. Isso nós chamamos, Bernardo, de capacidade de seletividade. Eu selecionar para cada momento da minha vida, Bernardo, eu selecionar aquilo que é mais importante para mim. Por isso que eu digo que os nossos pais, hoje, do mundo moderno, têm que estar bastante atentos ao que eles querem ensinar para os seus filhos. Porque se eles não dão uma direção desde o início da vida, Bernardo, aos conceitos da moralidade, aos conceitos éticos, aos conceitos da transcendência, ou seja, religiosos, mas não precisa ser religião X, Y, beta. A transcendência, quem somos, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Esses meninos vão crescendo sem rumo, sem oriente. Por isso que nós temos a terminologia meninos desorientados, não tem oriente. Lembre-se, Bernardo, quando você chegava na sua casa, quando menino ainda, lá no primário, chegava na sua casa com um bilhetinho da professora, para sua mamãe e seu pai assinarem que que o seu pai leu lá o seguinte, olha, o seu filho não se comportou bem hoje na sua casa, e ele ficou de castigo por 15 minutos. Papai lia aquilo, assinava e te dava um cacete mais ainda, mais um segundo. Que medo! Hoje é o contrário, Bernardo. Hoje o menino chega em casa, o seu filho ficou hoje lá retido na hora do recreio porque ele não obedeceu, papai vai lá na escola tirar satisfação com a professora. Quer dizer, estou generalizando, Bernardo. Mas não, é verdade o que você falou. Então nós estamos criando, na verdade, pessoas, Bernardo, sem limites. A gente está criando pessoas que não aprendem as consequências do seu comportamento. Olha, se eu fizer isso aqui, já sei o que vai acontecer comigo. Olha, por exemplo, você sabe que com o corpo humano, você não faz conchavo, você não faz acordo, você não faz negociação. Se você passar uma noite sem dormir, Bernardo, seja porque foi para a noitada, passou a noite sem dormir, mas amanhã você tem que trabalhar. Vai pagar por isto durante o dia. Vai pagar, vai ter resposta. E os meninos e meninas que nós estamos criando hoje, Bernardo, inclusive também com um aumento exagerado
do consumo de alimentos industrializados, e aí tem as químicas lá dentro, conservantes, corantes, que são substâncias excitatórias. Nós estamos hoje com seríssimos problemas nas nossas escolas. Entende-me? Então, parte dessa hiperatividade, ela advém de famílias que perderam, Bernardo, um pouco o rumo da educação dos seus filhos. Entende-me? Hoje vale tudo, pode tudo. Ah, meu filho está chorando porque ele quer mais um chocolate. E aí eu penso, caramba, mas ele já comeu 3 chocolates, 4, 5, 6 chocolates, não fazem bem para o meu filho. Aí eu digo, mãe, não dê para ele, mas doutor, ele vai chorar. E aí eu digo para a mãe, mas mamãe, aonde que está escrito que o seu filho não pode chorar? Ai, doutor, mas eu não aguento ver o meu filho chorando, isso me corrói. Eu digo, isso é um problema da senhora, não é do seu filho. Porque na medida em que a senhora vai ceder para o seu filho um excesso, vai ceder para o seu filho por não conseguir colocar limites na vida dele, esse menino vai sofrer, dona Maria. Bernardo, vamos fazer uma continha simples, Bernardo. A vida, ela é composta de fases. Então, nós temos a primeira infância, que vai de 5 até 6 anos. Nós temos a segunda infância, Bernardo, que vai de 5, mais uns 5, 6 anos. Vai até por volta de 10 anos e meio, 11 anos. Depois nós temos, então, a primeira infância, a segunda infância, aí nós temos a puberdade. A puberdade, Bernardo, ela vai demorar uns 2 anos, 2 anos e meio. E depois nós temos a adolescência, que demora mais outra vez, Bernardo, 3 anos, 3 anos e meio. E aí nós atingimos a famosa juventude e a fase adulta. Tá bom. A fase adulta, Bernardo, agora de uns 30, 40 anos para cá, nós inventamos a tal da terceira idade. Mas, de qualquer maneira, a terceira idade é fase adulta. Portanto, se nós pensarmos, Bernardo, nós vivemos muito mais tempo na Terra, na fase adulta, do que na primeira infância, segunda infância, puberdade e adolescência. Só que o período em que a gente mais aprende na vida, Bernardo, é justamente na primeira infância, segunda infância, puberdade e adolescência. O primeiro órgão que começa a manifestar, não é? A sua, não vou falar decadência, mas vamos dizer assim, a sua... caramba, eu conheço essa palavra, decadência, mas diminui a velocidade de aprendizagem e a frequência da aprendizagem é o cérebro. Que é envelhecimento. O primeiro órgão que começa a demonstrar seus primeiros sinais de envelhecimento é o cérebro. Pensemos, Bernardo, eu tenho 67 anos. Daqui um mês e pouquinho eu faço 68. Se eu disser para você o seguinte, Bernardo, nos últimos 50 anos da minha vida, Bernardo, eu não aprendi mais do que nos meus primeiros 15, 16, 17 anos. Nesses primeiros 15, 16, 17 anos, Bernardo, eu aprendi a levantar a cabeça, a arrastar-me, a engatinhar. Eu aprendi a andar, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, aprendi a falar. Olha, aprendi a nadar, aprendi a andar de bicicleta, Bernardo. Aprendi a fazer um bando de coisas na minha vida. Agora, eu não posso mais aprender com 25, com 30, com 40, com 50. Meu Deus, então, eu com 67 eu não posso aprender mais nada? Posso, Bernardo. Mas se eu tiver que aprender uma novidade hoje, vamos dizer, da parte tecnológica, eu vou levar muito mais tempo para aprender. Eu tenho condições de aprender e vou levar. Se eu for competir com um menino de 8, 9, 10 anos, como é que se opera o sistema de AutoCAD na internet? Aquele menino de 7, 8, 9 anos, ele vai. Eu vou levar mais. Eu posso aprender e vou levar a aprender. No entanto, Bernardo, se eu tenho meu cérebro treinado para uma determinada atividade, eu posso disputar com o menino. Eu posso disputar. Naquela área que meu cérebro está treinado. Vou lhe dizer, primeiramente, com a simplicidade, não é? Primeiramente, eu não sou nada mais do que eu sou, simples, mas eu domino 6 línguas estrangeiras. Aí tem que falar, nossa, mas eu sou muito inteligente. Não, caramba, eu treinei meu cérebro. E aí, para eu não perder, Bernardo,
É isso que eu aprendi, porque ó, o alemão eu falo praticamente todos os dias, porque na minha casa eu falo alemão com a minha esposa. Minha esposa é alemã e a gente treina isso, a gente conversa. Bom, inglês eu tenho que falar e escrever, porque na área acadêmica as publicações em inglês. Bom, eu tinha aprendido e de vez em quando tenho possibilidades. Quando eu estou na Europa, principalmente, falar o francês. Bom, como eu já disse lá no começo da nossa entrevista, eu sono di dritta generazione italiana. Minha família é venuta do norte de Itália. Parlava italiano. Então, olha, eu falo italiano. E claro, ele é espanhol, porque estive bastante vezes e tempos aqui pela América Latina. Isso é inteligência? Olha, claro que a inteligência mediana, eu tenho uma inteligência mediana, ela me ajudou, porque se eu fosse também, tivesse um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, talvez nem falando a própria língua madre, a minha língua portuguesa, eu estaria falando. Então, é treino, Bernardo. Então, para concluir, meninos que têm hiperatividade, Bernardo, eles precisam de uma atenção melhor organizada, melhor disciplinada. Então, se eles vierem de uma família organizada, uma família disciplinada, por favor, que ninguém que esteja hoje nos assistindo não bote na cabeça que então tem que ser tudo. Não, nada militaresco, mas que tenha uma fluidez do dia a dia. E se a gente melhorar a qualidade da ingestão de alimentos menos agressivos, menos industrializados, nós já avançamos mais um pouquinho. E se mesmo assim, Bernardo, fizemos tudo isso, papai e mamãe estão seguindo estas orientações, a escola está seguindo essas orientações, e mesmo assim não há resultado, então é quando essa família tem que buscar uma orientação médica, e só o médico, ninguém mais tem a prerrogativa de prescrever um psicofármaco na tentativa de melhorar, de equilibrar mais esses ímpetos, não é? Essa movimentação extraordinária para tentar centrar o indivíduo mais em suas tarefas do dia a dia. Aí só um neuropediatra ou um psiquiatra que poderá auxiliar também na tentativa de conter esses que a gente chama de excessos comportamentais, os excessos de desatenção. Aí tem que ser farmacológico. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse transtorno que a pessoa tem pode vir acompanhado de outros problemas, como a comorbidade? É o contrário. A hiperatividade, que aí é só o sintoma da hiperatividade, a gente pode observar em vários outros transtornos. A ansiedade, aí disse hoje já no nosso programa aqui, autismo e vários outros. O TDAH é um transtorno per se. Agora, quando ele não é tratado, Bernardo, uma família que não teve acesso à saúde, uma atenção da saúde mental, não teve acesso a um psicólogo, a um terapeuta ocupacional e outros trabalhadores da saúde mental. Então, ele foi crescendo dessa forma, é ao contrário, né, Bernardo? Aí sim, ele vai entrar na fase adulta, vários vão entrar para o alcoolismo. Nós temos casos, outras drogas. Nós temos casos, inclusive, que vai entrar para o mundo como se chama isso? De assaltos, roubos, da criminalidade. Por favor, não generalizemos, assim, todos vão. Senão, vários deles, quando não tem, porque também depende do grau de acometimento, né? Alguns são muito mais hiperativos, outros são médios hiperativos. Então, vários deles, principalmente os mais graves, podem entrar no mundo da criminalidade, etc. Muitas vezes até na morte de terceiros, a pessoa se torna um homicida. Justamente isso aqui. Nós temos um percentual em que, claro, estudos foram feitos ao longo de decênios e decênios e decênios, que a gente observa quando não tratado, e esta probabilidade aumenta desses indivíduos entrarem nesse mundo da criminalidade, do consumo de álcool e outras drogas, etc, etc. É uma pena que a gente vive num país também bem desigual,
Então, você sabe, né, Bernardo, que muita gente ainda não tem acesso a um bom serviço público de qualidade, de atenção às pessoas que precisam de um atendimento. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Não só quem não tem o poder, mas hoje eu acho que os pais, na criação dos filhos, estão sendo muito omissivos. Eles não conseguem assumir a responsabilidade, transferem para a escola todos os problemas. Ah, não, quem é responsável não sou eu, é a professora. Coisa que a professora nada tem a ver, que dependeria do pai, da mãe, tomar medidas, encaminhar. Não é a professora, mas hoje os pais ficam na internet, no WhatsApp, nisso, naquilo, e o filho muitas vezes pergunta: pai, agora eu não posso, eu estou ocupado. É muito isso, Bernardo. Nós estamos vivendo aí uma dificuldade no mundo inteiro, não é só no Brasil, com essa modernidade que, se por um lado trouxe uma série de facilidades na comunicação, na globalização, mas trouxe também os seus efeitos colaterais, né, Bernardo? Então, nós temos aí o que a gente chama de terceirização da educação. Os pais, desde pequenininho, já estão entregando os seus filhos para educadores formais, para a escola. Então, já levando desse cedinho para a creche, e aí aquele menino vai aprender coisas da vida do dia a dia, não dos seus próprios pais, da sua própria família. Vai aprender dos conceitos, da moralidade, da ética, etc., de um terceiro. E eu entendo que isso não está fazendo bem para a humanidade. Basta ver, Bernardo, que vamos dizer assim, esses episódios que estamos vivendo aí de muito ódio, etc., não é só no Brasil, não. Vamos pegar a Hungria. Vamos pegar na Hungria, que está na mão da extrema-direita. Vamos pegar a Polônia, que está na mão da extrema-direita. Aí o Brasil na mão também da extrema-direita, etc., que são pessoas que pensam de forma diferente, que através da pancada, do ódio, etc., não pode, né, Bernardo? Nós humanos, principalmente eu da área da saúde mental, me sinto no dever, democraticamente, cientificamente, paixão nenhuma por nada. Ah, eu tenho paixão por partido X, eu não tenho paixão por partido nenhum. Eu tenho paixão pela verdade, pela ciência. E é ali que me conduz a busca de, vamos dizer, um mundo mais equilibradinho. E mundo mais equilibrado é tudo aquilo que a gente falou no começo do nosso programa de hoje, que é, a gente poder conviver com a diferença. É isso. Eu acho que essa omissão, essa terceirização está matando aquilo que significa a palavra mais importante, eu acho, que se chama amor. As pessoas estão perdendo o amor, porque você constrói uma pessoa de que jeito? Com amor, e não com ódio. Isso, Bernardo. Talvez seja por isso, inclusive, que eu encontrei você, não é? E como entrevistador, me senti tão à vontade de poder falar não só esse eu penso, mas poder dizer, olha, eu penso, não é porque só eu penso, é porque eu aprendi, que a ciência me indicou como é que a gente poderia trilhar um caminho de paz, né, do amor. E paz e amor não significa eu me subjugar a pensamento dos outros, não. É eu poder dizer o seguinte: Bernardo, caramba, olha o que você disse, esse seu argumento é melhor do que o meu. Mas que você também, durante a discussão, vai dizer, não, Fácio, eu também concordo com você nisso aqui. Que eu entendo que é assim que a gente constrói, né, o que a gente chama de entrelaçamento de culturas, de povos, de histórias, não é? Os europeus já passaram por muitos desastres e já perceberam que esse não é o caminho. Então, quando você está numa comunidade como, vamos pegar a Noruega, vamos pegar a Dinamarca, que já tiveram tempos sombrios, só que há muito mais tempo, e aprenderam. E nós não precisamos, Bernardo, passar pelo mesmo para chegar onde eles chegaram. Nós podemos já perceber o seguinte: caramba, isso não pode. Isso a gente não pode fazer. Ah, mas os europeus destruíram todas as florestas deles lá agora, e por que a gente agora não pode? Caramba, porque aprenderam que isso faz mal. Se eles erraram lá, a gente também não vai precisar errar agora. E, claro, quem falar isso não pensa também que eles reflorestaram. Hoje tem muito mais florestas, por exemplo, eu falo da Alemanha, um país que eu convivi há mais de 45 anos. Hoje na Alemanha tem mais verde do que tinha antigamente, antes da guerra.
porque eles viram o erro que cometeram e agora tiveram que refazer. Aí voltemos para o nosso tema, a educação. Eu não vou esperar o meu filho, Bernardo, dar um tilt. Eu não vou esperar o meu filho uma hora dar um piripaque para eu... E aí, você tem toda a razão quando você chama a atenção de quem está participando dessa nossa conversa, assistindo a nossa conversa, que os pais perderam um pouco o rumo. Então, eles estão hoje muito tempo lá nas suas internets, nos seus WhatsApp, estão lá, e eles não percebem, viu, Bernardo? Porque quando você fala para um pai assim, ai, mas o senhor percebeu que todo esse tempo que o senhor esperou aqui pela consulta, essa meia hora, o senhor não deu uma única atenção para o seu filho, o senhor estava o tempo todo... Não, mas eu não fico muito ligado, não. Pai, a gente mediu, dos 30 minutos, 27 minutos, você estava na internet. E aqui os indivíduos, Bernardo, muitas vezes não se dão conta, Bernardo. Não, a maioria das vezes não. Eles não se dão conta, não é? Então, é isso que está fazendo com que muitos dos nossos jovens de hoje chegam na fase adulta desarrumados. Olha que palavra que para mim é profunda. Desarrumar. Arrumar significa vamos dar rumo. E eles estão desarrumados, porque são adultos e não sabem o que fazer com a sua própria vida. É verdade. Sabe, não sabe, esse que é o problema. Você sabe o único problema de fazer entrevista com você? Porque a televisão tem tempo. Nós já estouramos, mas vontade, eu passaria as próximas 48 horas conversando com você. Porque você não sabe como é bom o grau de aprendizado, a transferência de conhecimentos que você faz, é uma coisa fantástica. Obrigado, meu amigo. Obrigado por tanto ensinamento, por tanta coisa bonita. Mas, infelizmente, o tempo está chegando, já esgotou. Para dizer a verdade, já estouramos há muito. Eu queria te passar a palavra para você, em rápidas pinceladas, você concluir a sua opinião sobre o que nós falamos, esse assunto tão importante que muitas vezes as pessoas não percebem. Também, obrigado, Bernardo. Primeiro, agradeço por demais você, a todo o seu programa, os seus funcionários, os seus colaboradores, por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão delicado. Sempre lembrar, não sou dono da verdade. Eu trabalho dessa forma, penso dessa forma e procuro auxiliar, ajudar pessoas que têm dificuldades com esse tema a buscar um rumo. Agradeço também a todos que participaram do nosso programa agora, ter a paciência de poder ouvir tudo isso. E, mais uma vez, Bernardo, agradeço a você, que por mais que nós nem nos conhecemos ainda pessoalmente, mas que está me dando também essa oportunidade de poder divulgar um pouquinho disso que eu aprendi na minha vida de trabalho, na minha vida clínica, na minha vida de pesquisas. Obrigado a todos. Gente, isso é simplicidade. Vocês sabem a fera que está falando. É uma das pessoas que eu acho que eu conheci que mais conhece desse assunto. No entanto, se posta como uma pessoa humilde que está aprendendo. Ele não percebe a honra que eu tenho de aprender com ele. Ele é fera. Gente, o programa está chegando ao fim. Eu estou triste porque eu ficaria mais 2 ou 3 dias conversando, porque tem tanto assunto que eu queria abordar, mas não é possível. A educação que as crianças estão tendo hoje, etc, etc, etc. Gente, o programa acabou. Muito, mas muito obrigado pela atenção. E olha, cada dia eu gosto mais. Gente, eu estou indo embora. Um beijo para vocês, para todos vocês. Até logo. Fui, porque o programa acabou. Beijo.